Paula, qual que é a importância da presença materna e paterna na formação da sexualidade da criança? Olha, é uma importância de 100%, tá? A sexualidade infantil, ela começa já nos primeiros dias de vida, né? A sexualidade da criança, sentir que é gostoso, sentir o prazer de amamentar, o prazer do carinho da mãe. Então, se a mãe, para ela é difícil amamentar, se para ela é tenso ter uma relação próxima com esse bebê, a sexualidade dele pode ser prejudicada, né? Porque ela começa mesmo daí, da sensação, do que é gostoso. É isso que é a sexualidade infantil. Então, a sexualidade infantil não tem nada a ver com erotização, que a gente confunde muito. A sexualidade é o sentir que é bom, o sentir o prazer naquilo. O prazer do amamentar, o prazer do carinho, o prazer da alimentação. Então, o pai e a mãe, se tem muitos problemas nesse vínculo com a criança, eles interferem muito na sexualidade dela, nesse desenvolvimento. No vínculo, no outro, no toque, no carinho, isso fica prejudicado. Tudo aquilo que a criança vê e escuta, ela reproduz. Desta forma, é de suma importância que os filhos não tenham contato com a intimidade sexual dos pais. E que também sejam preservados de conteúdos inapropriados presentes na TV, revista e internet. Então, se os pais não têm esse cuidado de ter a sua intimidade preservada na forma de falar, na forma de se tocar, se eles não preservam a criança, né, porque ela não está, às vezes, na idade de saber aquilo ainda, ela fica prejudicada. Ela vai reproduzir aquilo na fase adulta, ela vai fazer igual, sem às vezes nem saber. Então, às vezes faz muito antes do tempo, começa a falar antes do tempo, uma coisa que não tem necessidade, ela pula uma fase que não é importante para ela, né, naquele momento. Então, o pai e a mãe têm que preservar um espaço para ter intimidade, o quarto, a porta são muito importantes, a fala é muito importante, o acesso ao que a criança vê é muito importante, porque depois o pai reclama, mas meu filho aprendeu isso aonde? E aprende em casa, aprende do lado do pai, e o pai não tem noção que a criança absorve aquilo e depois reproduz nos outros lugares. Né? Ele não acha que isso vai acontecer, mas acontece. A criança às vezes fala coisas que você fala, nossa, mas de onde ela tirou isso? Ela ouviu o pai falar, a mãe falar. Então vem de casa sim. A educação sexual, ela começa em casa com os pais, no que eles fazem, no que eles passam para essa criança. Uma coisa é eu ter carinho, vínculo com meu filho, outra coisa é ele ver uma atitude sexual minha e do meu marido. É diferente. Certo, e qual que é a melhor idade e a melhor forma para os pais conversarem com os filhos sobre isso? E eles podem encontrar uma certa dificuldade no mundo de hoje? Podem, muitas dificuldades. Por quê? Porque a nossa sociedade não vê a sexualidade infantil como uma coisa comum, natural. Vem com promiscuidade, como você está falando. Mas qual é a idade? É a idade que a criança quer perguntar. Mãe, como eu fui parar na sua barriga? A criança pergunta, ela começa a perguntar isso por volta dos 3, 4 anos, porque ela vê a mãe do amiguinho grávida, ela vê a diferença entre o homem e a mulher, então ela fica questionando, por que eu sou diferente do amigo? Por que eu tenho vagina e o outro tem pênis? Tem que falar o termo certo, tem que falar da forma verdadeira, não pode mentir para a criança. Se ela está te perguntando, é porque ela está preparada para ouvir a resposta. E a resposta tem que ser objetiva. A criança não está perguntando como você fez o bebê. Ela está perguntando como é que ele foi parar na sua barriga. E você responde como ele foi parar na sua barriga. Eu e o papai, a gente se gosta muito, a gente tem intimidade e a gente faz um bebê. É assim, é isso que ela quer saber. Como eu fui parar aí? Você foi parar aí assim. O papai teve uma relação sexual com a mamãe e você vem para minha barriga. É assim que acontece. A criança fica satisfeita e não pergunta mais, não vai falar para o amigo, ela não inventa fantasias. Porque qual é o grande problema? É a fantasia. Ninguém me responde, eu fico imaginando 1000 coisas e aí vai longe. Hoje a gente tem um problema que são 1000 informações, vem de 1000 caminhos. Como ninguém me responde a verdade, eu fantasio e vejo na TV o batom vermelho, a saia curta, o salto alto. Então eu quero reproduzir aquilo, ninguém me responde. Eu fico com aquilo na cabeça. Eu vou perguntar para o amigo, eu vou perguntar no Google, eu vou ver na revista. Eu tenho adolescentes que falam, meu melhor amigo é a Capricho, é o Google. Porque o pai e a mãe, eles não têm essa liberdade para falar sobre esse assunto em casa. E se fala uma história mentirosa. A semente,
colocou uma sementinha na salada, a criança não quer comer salada nunca mais, porque vai que tem uma sementinha no prato dela. E é verdade isso. Se a gente pega na nossa memória, os nossos pais passaram isso pra gente. A gente não tem uma educação sexual verdadeira, honesta, e não tem problema nenhum você falar os termos certos. É melhor você falar os termos corretos do que termos horríveis, né? Que a gente acaba usando para falar dos nossos órgãos sexuais. Então, sempre a verdade, sempre quando a criança perguntar. Se ela não está perguntando, é porque ela não tem dúvida. Ou porque ela já sabe de outro caminho. E aí é um problema, porque você não sabe se ela sabe a verdade ou não. Então, se ela chegar na adolescência e ela nunca falou disso com você, é importante você chegar para ela e conversar. Mas é muito mais comum e natural a criança perguntar para a mãe e para o pai, se eles têm um bom vínculo.